Carline, 10 minutos para ti. O aviso em 7, pode ser? 5 e 7, tá bem. Falta um, por favor. Tá bem, obrigado. Bom dia, companheiras e companheiros. Sabe que falar por último tem uma vantagem. Primeiro, a gente não tem que repetir uma série de coisas que nós temos acordo. Segundo, ajudar a fazer o debate com as posições. Eu tenho certeza que nós temos um pleno acordo sobre a dificuldade que a classe trabalhadora atravessa no mundo inteiro. Em menos de 2 anos, os países europeus, Itália, Grécia, Espanha, França, Alemanha, Irlanda, receberam nada mais, nada menos que 24 planos de austeridade, em menos de 2 anos. Todos eles tinham exatamente o mesmo conteúdo, senão aquele de jogar sobre os ombros da classe trabalhadora a responsabilidade causada por uma crise que não é, em nenhuma hipótese, de nossa responsabilidade. Reunião após reunião do G20, feita em Cannes, feita nos Estados Unidos, feita em países da Europa, todos eles chegam a nenhuma conclusão, senão a mesma, de que a saída para a crise para esses senhores é continuar metendo a mão na previdência pública, é continuar reduzindo o direito, é continuar a ofensiva sobre todos os trabalhadores. Agora, companheiros e companheiras, é necessário colocar aqui uma preocupação que a gente não fala, que eu acho que é real, em relação à própria atuação da CSI, em relação à própria atuação de todos os sindicatos no seio dessa crise. Dou um exemplo para vocês. No auge da crise da Grécia, a central alemã DGB manda para o Congresso alemão uma carta exigindo para os seus parlamentares medidas duras contra a Grécia, mesmo que isso custe emprego e custe direito lá dos trabalhadores gregos. Uma central sindical de trabalhadores. Eu quero dizer isso porque tem um componente nessa crise, que é o componente da necessidade dos patrões, da necessidade dos governantes de integrar os nossos sindicatos, de integrar as nossas centrais, para tentar nos tornar parceiros da aplicação dessa política. Coisa que, na minha opinião, não é o nosso lugar, não é o nosso papel, e nada mais importante do que hoje de manter a independência e a autonomia de todas as nossas entidades sindicais, seja a nossa central, seja os nossos sindicatos. Ora, companheiras e companheiros, a situação no Brasil não é... Eu tenho certeza que vários trabalhadores da indústria do serviço público sabem que a situação não é um mar de rosa que a imprensa tenta vender para nós de vez em quando, ou mesmo o governo federal tenta vender para nós. Pelo 7º mês seguido, o PIB da indústria continua caindo. Isso depois de uma política de aumento de crédito, isso depois de uma política de isenção fiscal. Ora, companheiros, eu tenho certeza que não fui só eu que assistiu estarrecido a infeliz proposta da CUT acompanhar uma passeata com a CTB, uma passeata com a Força Sindical e uma passeata com os patrões exigindo mais isenções fiscais. Não foi à toa que a CUT Santa Catarina tomou a decisão correta. A CUT não vai participar e lá não participaram. Nós não vamos achar saída comum para o nosso país. Nós não vamos achar saída comum para a classe trabalhadora, nem aos lados dos patrões, muito menos ao lado da pelegada. E aí, companheiras e companheiros, quero fazer um pequeno parênteses. Porque nós tivemos uma ação do Rio Grande do Sul muito acertada quando nós fizemos um movimento para sobretaxar os calçados aqui no Estado. Sobretaxamos os calçados, giramos mais de 100 mil empregos no país, mas não abrimos mão de 1 milímetro de nenhum direito. De nenhum direito. O que é muito diferente do que aconteceu no movimento dos patrões,
que para entrar na sala de negociação, nós tivemos que abrir mão de receita para a Previdência Social em nome de manutenção de emprego. Foi assim no caso do calçado, foi assim no caso de outras cadeias produtivas. Abrimos mão de dinheiro da Previdência Social de um lado e do outro, o mesmo governo dizia que não tem dinheiro para acabar com o fator previdenciário, porque a Previdência continua deficitária. Ora, companheiros e companheiras, quero fazer um diálogo franco e aberto com a companheira Rosane, que disse aqui que o Brasil não se curva mais. Eu tenho a impressão que às vezes a gente está com a coluna tão torta, mas tão torta que acha que é normal. Que passa a achar que faz parte da realidade. É ou não coluna curvada destinar metade do orçamento da União para continuar pagando juros da dívida? É ou não coluna curvada do governo federal retomar a privatização dos aeroportos, como foi a vergonhosa privatização que ocorreu no começo do ano, na mão do governo da Dilma? É ou não coluna curvada quando o governo Dilma aprova com a base aliada a privatização da Previdência dos servidores, quando aprova, meu companheiro Marizar, a criação do FUNPRESP? É ou não coluna curvada como o primeiro ato de governo cortar 55 bilhões de reais do orçamento, dinheiro que ia para a saúde, dinheiro que ia para a educação, dinheiro que voltava como serviço para o povo trabalhador brasileiro? Ora, companheiros e companheiras, eu quero afirmar que eu acredito noutra saída. E os nossos companheiros do lado estão dando sinais de que existe outra saída. A CUT corretamente saudou e apoiou a parcial estatização 7 minutos. Da empresa de petróleo na Argentina. O Evo Morales, na Bolívia, retomou para o Estado uma empresa de distribuição de energia. Hugo Chávez, na Venezuela, decidiu reduzir a jornada de trabalho. O que eu quero dizer com isso é que existe outra saída, existe outra política, onde os trabalhadores, sim, podem ser vitoriosos e podem ser protagonistas. Mas não vai ser. Nós não vamos ocupar o nosso lugar se não afirmar plenamente o lugar da Central Única dos Trabalhadores. E aí, meus companheiros e companheiras, na minha opinião, nós temos aqui uma grande tarefa a ser cumprida. Em primeiro lugar, combater o esquerdismo, combater com lutas que não apresenta nenhuma saída para o país se não ficar xingando o governo. Não é o nosso papel ficar xingando o governo, mas é sim o nosso papel cobrar da Dilma uma outra política, cobrar o fim do fator previdenciário, cobrar o fim do superávit primário, cobrar a reforma agrária, que parou de avançar nesse país e infelizmente avançou mais no tempo dos tucanos do que avançou no tempo do governo da Dilma. É tarefa da CUT tomar para si a luta do piso nacional dos professores, que infelizmente nenhum governo, mesmo da esquerda, mesmo do PT, está cumprindo a lei. Nenhum governo. Nós vamos ter que assumir para nós, assumir o nosso lugar, cumprir o nosso papel. E nós, por isso, meus companheiros e companheiras, vamos apresentar aqui uma proposta de ação que vai circular em todo esse plenário. 1 minuto. Defendendo uma marcha da CUT em defesa dos trabalhadores e da nação, onde nós vamos botar o povo na rua, botar o bloco na rua e mostrar para a Dilma que nós queremos outra política. Ela tem que largar e botar fora a agenda dos tucanos e começar a governar para nós, porque fomos nós que elegemos esse governo e nós temos autoridade de ir lá cobrar e, de fato, mudar os rumos desse país. Muito obrigado, bom debate a todos nós. Tenho certeza
que nós vamos aprovar aqui resoluções à altura da tarefa da Central Única dos Trabalhadores. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo.